pessoal, na aula de hoje nós vamos começar o estudo do conjunto dos números naturais. Bom, mas antes da gente falar sobre o conjunto dos números naturais, a gente tem que responder uma pergunta. O que é um conjunto? Tá certo? Bom, como eu coloquei aqui, um conjunto é uma coleção qualquer de elementos. Pode ser uma coleção de cidades, de estados, de automóveis, de eletrodomésticos, do que você quiser, tá bem? E como a gente representa um conjunto? Bom, matematicamente, um conjunto ele é representado da seguinte maneira. Você coloca todos os elementos desse conjunto entre chaves e separados por vírgula, ok? Então, aqui a gente tem 3 exemplos básicos, né, só para ilustrar. No exemplo A, a gente tem os números ímpares compreendidos entre 8 e 20. Então, você pensa, quais são os números ímpares que estão entre 8 e 20? Bom, 9, 11, 13, 15, 17 e 19, tá bem? Então, esses são os números ímpares entre 8 e 20. Próximo exemplo, os 5 primeiros números pares. Bom, aí você pensa, quais são os primeiros números pares? O 0 é par, o 2, o 4, o 6 e o 8. Né? Então, são os 5 primeiros números naturais que são pares. Próximo exemplo, né? Você pode ter um conjunto, aqui no caso, né, formado pelas siglas dos 4 estados da região sudeste do Brasil. Nós temos, em ordem alfabética, tá? Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Tá bem? Então, um conjunto é uma coleção qualquer de elementos, né, o que você quiser, e a gente representa esse conjunto matematicamente, colocando chaves, e a gente representa todos os elementos desse conjunto entre chaves e separados por vírgula. Tá bem? Bom, pessoal, como nós acabamos de ver, um conjunto é uma coleção de elementos. E essa coleção pode ser finita ou infinita. Nós vimos exemplos de conjuntos formados por finitos elementos. E nós podemos ter também um conjunto formado por infinitos elementos, né? Que a gente chama de conjunto infinito. Em particular, a gente pode ter um conjunto formado pela sequência dos números naturais que nós já estudamos anteriormente, que é esse conjunto. Esse conjunto, denotado com a letra N, a gente usa uma letra um pouquinho diferente para denotar esse conjunto, formado pela sequência de todos os números naturais. Esse conjunto ele é chamado de conjunto dos números naturais. Então, a gente denota esse conjunto com a letra N, e esse é o conjunto dos números naturais. Como nós fizemos anteriormente, se nós definirmos um sentido e um segmento de reta como sendo uma unidade de medida, a gente pode fazer a identificação dos elementos do conjunto dos números naturais com pontos da reta. Né? A gente faz a identificação 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem? Então, a gente vê que, novamente, o conjunto dos números naturais é um conjunto infinito, e a gente tem uma correspondência com pontos da reta, e a reta, né, infinita. Tá bom? Então, sendo um conjunto, esse conjunto dos números naturais ele pode ter subconjuntos. E aqui eu trago 3 subconjuntos que são, digamos, mais relevantes nesse contexto. Tá? A gente denota com N asterisco. Esse conjunto N asterisco, isso aqui é a notação do conjunto dos números naturais quando eu tiro o número 0, né? Quando eu excluo o número 0, tá bom? Então, ou seja, eu pego o conjunto dos números naturais, essa barrinha invertida significa que eu estou tirando, tá? Então, do conjunto dos números naturais, eu vou retirar o conjunto formado pelo número 0, tá? Um subconjunto do conjunto dos números naturais. Ou seja, o N asterisco nada mais é do que o conjunto onde, ao invés de começar com 0, eu começo com 1, tá bom? Então, no conjunto dos números naturais, você começa
com o número 1. Tá? O conjunto dos números naturais não nulos que a gente fala, beleza? Um segundo subconjunto importante é o conjunto dos números naturais que são pares. Tá? Então, eu vou denotar com NP dos naturais pares, ou seja, eles começam com 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e continua. Ou seja, um subconjunto infinito do conjunto dos números naturais, que também é infinito. Tá? Então, você tem todos os números pares aqui. É um subconjunto do conjunto dos números naturais. Um outro subconjunto é o conjunto dos números naturais que são ímpares. Você seleciona todos os números naturais que são ímpares aqui em cima e coloca nesse conjunto. Ou seja, você tem um subconjunto dos conjuntos dos números naturais. Tá bom? Então, esses três são três subconjuntos importantes do conjunto dos números naturais. Então, na próxima aula, nós vamos começar a trabalhar com as operações com elementos do conjunto dos números naturais. Tá bom? Até mais!